Ai, Jesus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, boa noite, a graça e paz do Senhor Glória a Deus. Jesus. Já estamos ao vivo, estou aqui esperando aparecer para mim, para eu poder ver os seus comentários, né? Glória a Deus. Baixar aqui porque sempre vem alto. Mais um Bíblia em questão. Aleluia. Hoje é Glória a Deus. quinta-feira. Nós tínhamos anunciado, acho que o pastor Robson que viria hoje, né? Mas falar sobre graça versus leis, né, meninas? Mas acabou que não deu pra ele não veio porque não quis, ele realmente não veio porque não pôde, foi impedido, teve um motivo de força maior. Aí a gente adiantou a pastora Benedita, que ia ser pro dia 30 de julho, né? Ela foi colocada assim, não de paraquedas, porque ela já sabia que vinha, já tinha um tema e tal, mas a gente antecipou. Aleluia. Então, mas antes de eu falar sobre o tema, deixa a pastora Benedita, que é de casa, né? Não é aquele programa de sábado de manhã, mas ela é de casa. Cumprimentar os irmãos, fica à meu vontade, Deus. pastora. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui junto com a pastora Kézia. Nós vamos participar, né? Que para mim é uma honra e um privilégio, né? A minha Glória a primeira vez, Bíblia em questão, então eu espero diante de Deus poder responder e atender a necessidade da igreja, É né? verdade. Em nome de Jesus, que nós possamos responder na medida do possível. Porque é o Senhor que responde toda e qualquer dúvida É do verdade. nosso coração. Então, nós estamos aqui para ajudar. É verdade. Amém? Pode Então, ter coisas que a gente não sabe, então vocês vão nos a perdoar. pastora é uma dessas. A pastora Benedita não sabe, está aprendendo e vai aprender lógico, muito hoje. Exatamente. É isso mesmo. Qualquer coisa a gente fala assim, irmãos, vou ficar devendo. Aí eu vou pesquisar, depois eu te respondo. Depois Porque a gente responde. não sabe tudo. E graças a Deus por isso. Seja bem-vindo, Ivanaldo, Vanessa, Davi, irmão Célio. Deixa eu falar pra vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem colocar aí nos comentários que as meninas passam pra mim. Se vocês não quiserem se expor, forem tímidos para isso, você pode mandar um zap pro 951017542 com DDD 11 e faça a sua pergunta que a gente vai tentar responder, como a gente já disse, tá bom? O Bíblia em Questão de hoje vai falar sobre amor e justiça de Deus. Por que, pastora Kézia, falar sobre amor e justiça? Eu acredito, né, que você, por mais novo que seja no Evangelho, você já deve ter ouvido essa frase. Deus é amor, mas é justiça também, né? E isso vale para os dois lados. Quando a gente está assim, tratando alguém de alguma recaída, um novo convertido, a gente sempre diz, olha, Deus é amor, Deus te ama, Aleluia. né? É verdade. Deus vai tratar você em amor. Quando você está lidando assim com um jacalejado, Já tem estrada. aí a gente já chega, ó, Deus é justiça, hein? Cuidado! Olha a justiça de Deus. E realmente são coisas que andam juntas, né? A gente vai aprender hoje que se anda juntas. Tem até uma pergunta aqui no final que eu fiz, que eu sempre deixo 3 para fazer, que vai explicar mais ou menos isso aí que eu estou falando, né? Tentando falar. Eu sempre leio um versículo da Bíblia como referência e hoje eu quero ler 2. Quero ler no Salmo 7, que eu deixei marcado aqui para não perder tempo. Salmos capítulo 7, eu vou ler do 11 ao 13. Vou lendo, viu, pastor? Vai aí. Do 11 ao 13 diz assim. Salmos número 7, do versículo 11 ao 13. Deus é justo. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem-no pronto. Para ele preparou instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Quem preparou as setas inflamadas? Foi Deus, não foi o diabo.
tá bom? Só para deixar claro. E aí a gente vai para João 3,16, que assim, eu vou abrir para ler aqui, mas eu acho que todo cristão sabe decor e salteado, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente tem um versículo aí que fala sobre a justiça de Deus e um versículo que fala sobre o amor de Deus, e é sobre isso que a gente vai falar. Exemplos, bora lá. Exemplos de amor, do relacionamento de Deus para com o homem, do amor de Deus para com o homem manifesto, sabe? Porque uma coisa é a gente falar. Eu posso chegar aqui e falar: amo a pastora Benedita de paixão. Tipo assim, ela é aqui, ó, mora no meu coração. Mas eu posso não ter manifestações sobre isso. Isso vai ficar só na minha palavra. Eu posso não ter atitudes que demonstrem, que prove. Então, provas do amor de Deus manifesto para o homem. Abraão. Como não falar que Deus não amava Abraão? Certo dia, depois de Deus ter dado a promessa a Abraão que ele tanto pediu, Deus chega a Abraão e fala assim: me dá seu filho. Na verdade, ao meu ponto de vista, esse é meu ponto de vista, na verdade, o que eu acho que Deus queria fazer era provar para o próprio Abraão o tamanho do amor de Abraão para com Deus. Entende o que eu quero dizer? Porque o amor de Deus para Abraão, isso já era provado, mas talvez o próprio Abraão não tivesse essa dimensão do amor dele para com Deus. Não sei em que momento Abraão estava, não sei como que Abraão estava se sentindo, né? Porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, então não sei quais eram os sentimentos de Abraão naquele momento, não sei como que estava o psicológico de Abraão naquele momento. Mas enfim, a vida inteira de Abraão a gente vê o amor de Deus manifesto por ele. Manifesto na vida dele. O rei Davi, meu Deus, Davi, um homem que aprontou tanto. Davi, um homem que matou tanta gente. Davi, um homem que já era rei, já estava no seu palácio, tinha tudo que um homem pudesse desejar na vida. Davi tinha. Um dia olhou para a casa vizinha e quis a mulher de Uzias e não pensou duas vezes, foi lá, pegou, né? E ainda planejou matar Uzias para ficar com a mulher dele. Uzias ou Urias? Urias. A senhora me corrija porque o nome é horrível. Urias. Uzias é o outro carinho lá. Ainda planejou para matar Urias. Quer dizer, foi maquiavélico. Foi ruim. Foi, sabe, arquitetônico do mal assim. Aí vem Deus. Não foi o anjo, meu irmão. Não foi o profeta. Foi Deus. Falou assim: Davi, homem segundo o meu coração. Quem vai entender? Só o amor de Deus, só o relacionamento que Deus e Davi tinham. Você quer outro exemplo de amor manifesto? Eu mesma, pastora Kézia. Pastora Benedita. Você que está assistindo. Você é a expressão do amor de Deus. Se você está aqui até agora, bem, com saúde, toda a sua vida, quantos livramentos Deus já não te deu? Quantos? Quantas aquelas situações não foram? Quase eu fui, quase eu sucumbi, quase aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus nos sustenta, o amor de Deus nos guarda, o amor de Deus nos protege. Amém? E da justiça? Manifestações da justiça de Deus. Bora começar por ele mesmo, Davi. Mesmo que Deus o amasse tanto, não livrou Davi de sua justiça. Davi colheu tudinho. Tudo, todos os planos arquitetônicos dele, todas as vezes que ele não parou para pensar, porque a gente tem que parar para pensar, pastora. A gente tem que analisar as coisas que a gente vai fazer. Somos seres humanos racionais justamente para isso. Todas as vezes que ele não parou para pensar e agiu por impulso, a justiça veio sobre ele. Acã, meu Deus, você conhece a história de Acã? Acho que não vai dar para a gente pincelar
aqui, mas a justiça de Deus veio sobre Acã. Se der, a gente fala um pouco sobre ele no final, né, pastora? Né? E outros, na verdade, que sofreram a justiça de Deus, Priscila e Áquila, né? Que foi uma coisa assim, na hora, não esperou. Davi ainda levou um tempo para colher, Acã também ainda levou um tempo para colher. Priscila e Áquila chegaram no tempo do Senhor perante os apóstolos com mentira. Morreram na hora no altar. Então, assim, a justiça de Deus, ela existe e ela nos alcança também, aqueles que Ele ama. Mas vamos começar com as perguntas. O que é mais inteiro, não sei, eu tô achando a pastora assim meio nervosa. O que vocês acham? Ai, Jesus amado. Bora começar com as nossas perguntas. Pastora Benedita, o que é o amor de Deus? Defina o amor de Deus. Porque assim, a gente já falou aqui, já deu exemplos de amor, da manifestação do amor de Deus. Mas como que a gente definiria o amor de Deus? Hoje, antes, O amor de Deus se resume em uma só palavra. Ágape. Ágape. O amor ágape. Não é o amor de homem e mulher. É um amor que excede ao nosso entendimento. Assim como a pastora acabou de citar, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal foi o jeito que João entendeu, que veio na mente dele, porque ele não conseguia com palavras definir que amor é esse. Para nós, como definir o amor desse? O Senhor entregou o seu único filho. Essa prova de amor é fácil para nós. Se entregar por alguém nos dias de hoje é muito difícil. Isso acho que nem acontece. Mas nos dias de hoje, se uma mãe entregar por um filho, é amor de mãe. Dá um rim, de uma parte do seu corpo, é amor de mãe. Pai já não sei se faz, mas mãe, algumas mães ainda fazem. Mas daí a morrer por alguém que você tem afinidade, é fácil. Mas Jesus amou a todos de uma maneira igual. Esse amor é o amor de Deus. Esse é o amor que não tem palavra. É o amor do Senhor, que Ele transcende por nós, luta por nós e entregou para que lá atrás nós tínhamos o direito de viver esse amor, de estar junto, de sermos um só, junto com o Senhor. Mas se rompeu. E por esse amor do Senhor ser tão grande, Ele mandou o seu filho. Então, esse é o amor do Senhor. Qualquer palavra de Gênesis a Apocalipse vai vir relatando esse amor. Exatamente. De Gênesis a Apocalipse excede. Se eu for buscar, existe base bíblica em Gênesis, em Êxodo. E assim vai em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Livro após livro, o amor do Senhor está ali. Na verdade, a gente vê o amor de Deus, na verdade, a gente vê um Deus apaixonado pela sua criação na Bíblia inteira. Não desiste? Não desiste. Inclusive, eu quero até aqui deixar para você uma dica, se é que eu posso dar, nem sei se está ali. Nada, eu acho que tem um por aí na nossa estante. Para talvez, porque a Bíblia é algo que ela tem que se revelar, o livro A Cabana. Ela tem que se revelar para nós, a Bíblia. Não é um livro que você lê. Não é. Para você ler a Bíblia e entender esse amor, você vai precisar em oração, em comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te revele. É diferente. Mas se você quiser, né, assim, de repente, entender um pouquinho, se um livro comum possa começar a abrir sua mente, se eu posso te indicar, esse é um. Enigmático? Mas ele vai te levar a entender, começar a querer entender esse amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é algo tão grande, como a pastora mesmo falou, que palavras não definem, não existe uma palavra para a gente chegar aí e falar, essa. Isso é o amor de Deus. Esse não é o amor existe. De Deus. Porque ele é infinito, ele é imenso. E é um amor que, humanamente falando, não existe. Não existe. Ele te completa, ele te entende. Ainda que nós, como está falando de amor e justiça,
amor, ele nos corrige. Sim, a gente vai chegar aí. A gente vai chegar. A pastora já quer falar. Peraí, deixa eu contar ela. Seja bem-vinda, Dani, tia Joaninha. Vou ver tia Joaninha daqui uns dias. Sueli, Simone, a Lu, a Emily, Raquel, Dudinha. Seja muito bem-vinda. Não tem uma palavra para definir o amor, mas tem uma palavra para definir a justiça? Deus. Deus é esse que faz a justiça. Porque é impossível agradar a Deus sem deixar Ele fazer justiça. Então Deus e a justiça andam juntos. Porque se nós queremos servir a Deus, nós temos que ser justos. Porque Deus é justo. Não tem como ser um cristão injusto. Não há como nós vivermos uma vida sem a justificação de Deus, sem sermos retos, íntegros diante de Deus. Não há. Então, já começamos. Eu preciso entender, tá? A senhora me perdoe. Mas é que quando eu não entendo, eu fico pensando assim, será que quem tá em casa também não entendeu? Então já, né? Então então é correto falar, né? Me entenda. É correto falar que alguém que não vive na justiça, essa pessoa não vive com Deus? Não anda com Deus? Como assim? Não tem uma vida com Deus se ela não é uma pessoa justa? Como seria uma pessoa não ser justa se é o Senhor que ensina a ser justo? Porque é o Senhor que ensina a justiça. Então é correto dizer que se ela não é justa, automaticamente ela não... Que é o Senhor que nos ensina. A justiça vem de Deus. Esse desejo vem de Deus, de sermos justos. Eu não entendo de outra maneira. Sim, a senhora falando aí, eu me lembrei acho que foi o terceiro programa com o pastor, me ajuda aí meninas, com o pastor Janilson. Foi o terceiro, se eu não me engano, o terceiro ou o quarto Bíblia, questão que ele veio falar sobre avivamento. E antes de começarmos, olha que coisa, né? Antes da gente começar, a gente estava conversando aqui nos bastidores e falando justamente sobre isso. Que aquele que ama a Deus, ele tem sede de justiça. Entenda, às vezes a palavra justiça, ela é confundida com vingança. Sabia, pastora? Muitas Com pessoas confundem. Quando a gente fala assim, olha, a justiça de Deus vem. Aí a pessoa tá falando, aí a pessoa acha que você tá falando assim, olha, você vai entendeu? Tá jogando praga, vai tá me ameaçando. Não é isso. É porque aquele que anda com Deus, ele tem sede que a justiça de Deus se faça. Porque ele vive isso. Porque como a senhora falou, ele vive com Deus, ele vive com a justiça. Então ele não consegue viver de forma injusta, de forma que a justiça de Deus não aconteça. Não se faça na vida dele ou na vida daquele que ele está vendo. Que está sendo injustiçado e tudo mais. Exatamente. Então não tem como. Não tem como. Mas e existe o amor sem a justiça? O amor de Deus sem a justiça de Deus? Agora você me trouxe o amor de Deus. Porque eu já ia perguntar qual amor? O amor de Deus sem a justiça de Deus. Existe. O amor de Deus sem a justiça? Não acredito. Não há, porque ele é amor e é justiça também. Então as duas coisas andam. A gente vê isso com Davi. Pois é. Ele lá agiu e o Senhor o amando. Sim. Segundo o meu coração. Porque foi quem falou, não foi ninguém. Quem falou foi Deus. Que Davi era segundo o seu coração. Aquele homem era para estar na guerra. Não. Ele não foi para a guerra. Como a pastora acabou de explicar. Ele agiu da sua maneira, tentou arrumar, ajeitou tudo, mas a justiça veio por amor. Se Deus não agisse com a justiça com Davi, Deus não o amava. Muitas das vezes acontece na nossa vida também. Todos os dias. Nós estamos passando por uma dificuldade, aí vem aquela pergunta que não quer sair da nossa mente. Por quê? Por quê? Mas por que está acontecendo isso comigo? Mas eu sou boazinha. Mas eu sou tão boazinha do papai, mas a justiça.
precisa ser feita, minha querida, meu querido. A justiça tem que chegar na tua vida para que o amor de Deus ande com você. Permaneça. Permaneça, porque sem a justiça vai virar uma casa. A gente pode até dizer que a justiça, ela pode ser até uma das pernas do amor. Porque, veja bem, o pastor, às vezes, ele até já falou aqui algumas vezes em reunião, e a senhora talvez lembre, que parece que soa assim meio, sei lá, me sumiu a palavra agora, enfim, sumiu. Mas ele usa assim a palavra meio egoísta, meio injusto. Ele já falou algumas vezes. Se alegre se eu estou chamando a sua atenção. Porque, em outras palavras, tipo assim, se eu estou chamando a sua atenção é porque eu te quero aqui, é porque você é importante aqui, é porque eu quero que você abra, veja onde você está, né? Ou seja, o amor de Deus e a justiça caminham assim. Se o Senhor é justo, faz a justiça dele em mim, seja do lado bom, vamos dizer assim, né? Me justificou de uma causa que eu fui injustiçada. Ou se ele vem com a justiça para mim, me mostrando o meu erro, tipo assim, vai colher ou vai se ajeitar, independe as duas formas, ele faz isso porque ele ainda me ama. Vai ter que receber. Entendeu? Aí eu falo, me castigou. Não é castigo, é consequência. Consequência da sua vida que não está andando justa diante do Senhor, que é justo. De um Deus que quer que você tenha uma vida reta. Exatamente. A própria palavra do Senhor nos diz para Josué, se ele continuasse aos mandamentos que Moisés deixou, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, o Senhor seria com ele. Então é o mandamento do Senhor que nós não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, o olho é no alvo. O alvo é Jesus. Então, se nós continuarmos aqui, nós vamos continuar justos. Exatamente. Seja bem-vinda, Raquel. Não sei se já tinha visto. Antes dessa pergunta, eu queria até, pegando o gancho da pastora assim, por que Deus ele não pode não agir com justiça na minha vida e na sua vida? Eu vou te explicar. E aí a pastora, né, que é mais entendida do que eu, me corrija se eu estiver errado. Deus é o Criador. Deus é Deus. Deus não existe pecado em Deus, não existe defeitos, não existe falha. Ele é o Criador. Aleluia. Ele foi lá e me criou e te criou. Ele criou da forma que ele quis, da forma que ele imaginou, com os sentimentos que ele colocou, com a personalidade que ele quis. Foi ele quem criou. Ele imaginou e ele criou. A única coisa é que quando nós fomos formados, ele me deu o livre-arbítrio e te deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus não quer nada forçado. Chama-se relacionamento porque relacionamento é troca. É algo meu com a pastora Benedita, caso eu queira, caso ela queira. É um relacionamento, uma coisa que vai e volta. E é isso que Deus quer com a sua criação. Por isso que ele dá o livre-arbítrio. Porém, quando o Senhor nos manda, quando tem aquele ide, você não vai como um tolo. Você não vai como um cego na escuridão. Dia a dia o Senhor te orienta, o Senhor te fala, tanto na palavra dele, quanto o Espírito Santo. A gente tem a palavra, que está tudo aqui escritinho, como que eu devo. A bússola. Né? Eu digo sempre que é a bússola. Exato, mas por exemplo. Para não nos perdermos. Sim, exato. Vamos supor que eu esteja aqui falando, vamos falar mais assim, né, esmiuçados, vamos dizer assim. Vamos supor que eu estou aqui hoje e decido criar um boneco. Um exemplo. Quero criar uma boneca para vender. Eu vou criar o manual da boneca e vou dizer, olha, vai usar assim, assim, assim essa boneca. A boneca não tem vida, mas quem comprar ela vai ter o manual e vai saber como usar. Se ela não usar conforme está aqui, essa boneca não vai sobreviver muito tempo. Mais ou menos assim. Ele nos criou e nos deu para nós mesmos que temos o livre-arbítrio a forma de como caminhar. Queira, né? A forma de como agir.
Não achando pouco, que ele, né? Não achando pouco, ele ainda deixou o Espírito Santo para avisar e orientar. Sabe o que está escrito aqui? O Espírito Santo nos orienta a andar conforme isso aqui. Ou seja, é algo que é muito claro, são papéis muito claros. Tem Deus, Criador, e tem eu, criatura. Os papéis são claríssimos. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu papel e sei qual é o papel de Deus. Me empresta um carregadorzinho, uma fitinha rapidamente para mim. Não, uma fitinha. Alguma coisa para eu ilustrar aqui para o pessoal entender mais ou menos essa relação. As meninas estão pegando aqui para vocês entenderem o que é isso. Isso pode ser esse fone. Produção. Veja bem como que é o amor de Deus e a justiça. No meu pequeno entender. Segura aí, pastora. Isso aqui é um relacionamento. A gente anda assim. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu sei qual é o meu papel, o meu lugar. Deus sabe qual é o dele. Deus nunca vai soltar. Porque Deus é o Criador. Ele me criou. Ele quer me direcionar. Ele quer que eu vá e cumpra o propósito ao qual ele me mandou. Se eu soltar, eu já saí de Deus. Ele continua segurando. Entendeu? Só que eu já saí de Deus. Se eu já saí de Deus, automaticamente, para ele me pegar de novo, a justiça dele tem que vir. Entendeu? A justiça tem que vir para que eu aprenda o que acontece comigo se eu soltar. Para eu entender que, tipo, eu estando com ele, eu vou andar em amor. Mas se eu soltar, vai ser diferente. Eu não vou estar com ele. Sozinho. Eu vou estar sozinho. E aí eu vou ter que me virar sozinho. Entende? Então ele precisa ir. É igual um pai com filho. É a mesma coisa. Quando o seu filho erra, você tem que corrigir para mostrar para ele que ele errou e ele entender e aprender. Epa, peraí, isso aqui eu não posso fazer mais. Isso eu não posso fazer porque acontece isso, isso e isso. As consequências. Entendeu? Só que a gente olha para Deus como um Deus ruim. Ah, mas está acontecendo. Meu Deus, como Deus é ruim. Eu falo para você por mim mesma, por muito tempo eu achava que essa justiça de Deus fazia dele um Deus mau, um Deus que castigava. Eu achava que o problema da justiça era de Deus e não meu. Entende? Durou muitos anos para eu entender que se eu estava sofrendo a justiça de Deus, foi porque eu soltei a corda e quis andar por mim. Como pode uma criatura andar por si? Se ela, sem o Criador. Ela nem participou da criação. Você entende? Ela foi criada. A gente às vezes cresce muito, pastora, e acha que eu já sei. Esse é o erro. Entendeu? É a mesma coisa a pastora está falando e me veio a mente sobre o filho pródigo. Ele queria uma herança que não lhe cabia. O que tinha era pouco. Porque a herança do filho pródigo, a palavra já diz herança. Só se recebe uma herança quando se morre. Sim. Pai e mãe. Exato. Não se recebe herança de alguém vivo. Não se recebe dessa maneira. A herança é dividida em partes iguais. Quando alguém ali, o pai, a mãe faleceu, vai reunir-se todos e dividir em partes iguais. Não. Aquele sendo mais novo, quis a sua parte. O pai não pôde detê-lo, deixou ir. Deu e deixou ele ir. E lá fora, como a pastora acabou de mostrar o exemplo, ele soltou. Sozinho. Gastou tudo, perdeu-se tudo e voltou. Voltou da maneira... ainda bem que voltou. Voltou da maneira triste, voltou da maneira toda arrebentada, achou que lá era melhor sem o pai. E muitas das vezes nós estamos na casa do pai e estamos com as mãos soltas.
Porque muitas das vezes nós estamos na casa do Pai, Andando só. andando só. Eu fico vendo, está cheio de pessoas que estão na casa do Pai e não deixa Ele te conduzir. Não deixa Ele segurar nas suas mãos. Não deixa Ele tomar a sua vida por amor e justiça. Porque Ele vai o tempo inteiro te educar em amor e justiça. Amor, não é assim que nós fazemos com nossos filhos? O tempo inteiro nós fazemos isso com os filhos em amor e em justiça. Vai ficar de castigo? Justiça. Sim. Amor, quando Ele cumpre, você perdoa e entende, mas é o tempo inteiro assim. E o Senhor quer isso de E com nós. o Senhor é o tempo inteiro assim também. Quando estamos É. seguros nas mãos dele. Então eu vejo isso, que quando o filho pródigo rompe, ele rompe esse laço de pai e filho, que a nossa vida tem que ser atrelada ao Senhor. Nós somos a criatura dele. Ele nos chamou, nós temos esse livre-arbítrio, mas até aonde? A que limite você vai? A que tanto você, nem tudo você pode, mas nem tudo lhe convém fazer, agir de maneira da sua própria vontade. Somos livres, sim, mas temos um Deus. Sim. Um Deus que nos impõe limites. Sim. Então, nós estamos perdendo esse limite diante de Deus. Sim, sem dúvida alguma. Seja bem-vinda a Minervina, o Ismair, o Cauã. Deus abençoe. Chegando perguntinhas aqui, então vamos lá, né? Qual a diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens? Essa é boa demais. É ótimo. A justiça dos homens, para mim, a justiça dos homens é sempre vingança. É o lado que satisfaz aquele que está querendo a justiça do homem. Ah, na hora que eu colocar na mão na justiça, eu vou. Vai ver. Ele vai ver. Isso é a sua justiça, é a sua vingança. Baseado Tem em sempre a sua, sentimentos. tem sempre um sabor de Vingança. vingança. E a de Deus não. A de Deus corrige. É. A de Deus ensina. É. A de Deus nunca mais você faz de novo. Porque É. quando vai fazer, você fala, não. O Senhor já me ensinou aqui. Eu já aprendi aqui. Foi a palavra do Senhor nos acabou de ensinar aqui. Davi. É. Davi sofreu as duas justiças. O Senhor o corrigiu. O corrigiu ali diante do povo. E a vergonha de Davi ficou explícita por todo o sol. E a justiça de E Deus, foi Deus quem fez, né? Deus a fez. Deus que fez questão. O profeta foi lá e apontou. E eu acho engraçado isso quando o profeta entra, dá o recado e vai Profeta embora. Natan. Acho interessante que geralmente os profetas ficam, É. eu não queria falar, mas Deus mandou eu falar. Eu não queria dizer, mas Deus mandou eu dizer, não. Você vê o profeta Natan, ele entra lá, Firme, forte. vai diante do rei, entrega o recado e vira as costas e fala, vire-se. Vire-se. Agora é tu e ele. Eu só vim aqui falar. Eu só vim aqui falar isso. Pronto. É, Então a justiça dos homens, respondendo a pergunta, a justiça dos homens é vingança. A de Deus baseado não. em sentimentos, né, pastor? Rancor. Sentimentos de revolta, de vingança. E tratando-se também baseado muitas vezes em leis que não são justas. As próprias leis não são Não justas. são. Você vê aí o nosso país como que tá? Solta quem precisava estar preso, prende quem não tem por que está preso. Eu estava vendo hoje, gente, uma garota de 15 anos, eu acho, matou a coleguinha de, acho que da mesma idade, o pai vai pagar uma fiança e pronto. O que ela aprendeu? Ai, pastora, mas você acha que tinha que aprender? Eu não acho nada. Eu estou dizendo que no que corrigiu, Em nada. no que aprendeu, nada. Matou uma boneca. Exato, não é uma vida, é um brinquedo. Qual a relação entre justiça e misericórdia? Justiça e misericórdia. Justiça, quando se trata de Deus, ela vem com misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso. A justiça de Deus, ela vem com misericórdia. Porque ele vem para ensinar com a misericórdia dele versus a justiça que está tudo entrelaçado em um só.
Como eu falei no início que eu estava falando aqui que, para mim, pastora Kézia, cada um tem um entendimento, enfim, né? Que a justiça de Deus ela é uma das pernas do amor, a misericórdia também. Que é a misericórdia, a caridade. Ela é uma das pernas do amor, é aquelas os ramos, né? Os ramos. Como Deus manifesta a sua justiça? Olha, como Deus manifesta a sua justiça tem diversas maneiras. E quando Deus manifesta a justiça dele, é para ensinar. Sempre tem um ato para ser corrigido. Que a justiça de Deus ela não vai manifestar de uma maneira que não há correção. Não vem à toa, né? Não vem à toa. Quando a justiça de Deus vem, ela vem a correção junto. Porque senão não teria como ser a justiça. Não tem como corrigir alguém sem a justiça de Deus junto. Então, quando Deus manda a justiça de Deus, ela vem com a correção. Ela vem com algo a mais para que você entenda o porquê está sendo corrigido diante de Deus. Exato. E aí, eu vou até dar uma pausa aqui, né, em termos de pergunta, porque exatamente nessa questão, nessa pergunta, entra Acã. Aí, chegou Não entra. Vamos ser sinceros. Entra. Porque aí você pode falar assim, a manifestação da justiça de Deus. Como a senhora falou, tem várias formas. E se você não está ligado em Deus, se você não participa, não está com a cordinha com Deus, tu não entende nada e tu diz assim, Deus é um Deus mau. Por exemplo, não dá pra gente falar a história inteira de Acã aqui, mas vamos pincelar para você entender isso que a gente está dizendo. Ela precisava hoje falar de Acã. Precisava. Então deixe ela falar de Acã, é necessário. A senhora conhece, a senhora me corrija se eu errar, né? Acã era um dos soldados do exército do rei, um dos soldados do exército de Israel, na época de Josué. Josué vinha de vitórias em vitórias. Todas as guerras que eles iam, eles ganhavam. Teve uma guerra, se eu não me engano foi para Ai, não me lembro. Foi Ai. Ele mandou poucos. Porque achou que era garantido. Achou que era garantido. Chegou lá, perdeu. Não ganhou a batalha. Josué, que andava com Deus, segurando a cordinha, não soltava, porque Deus já tinha alertado ele que não foi bobo, ouviu. Se tu desviar para a direita ou para a esquerda, meu camarada, é só. Então ele não foi bobo, ele não soltou a cordinha. Josué, que não soltou a cordinha, foi falar com o pai. Peraí, eu não soltei. O que está havendo aqui? Por que eu não ganhei? Por que eu não ganhei? Se o Senhor é comigo, se o Senhor não solta, se eu não soltei o que está acontecendo, Deus que era com Josué tinha que fazer a justiça. Por amor a Josué, por amor ao povo de Israel. Entendeu? Então, às vezes a justiça acontece com para uma nação inteira. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Para uma nação inteira. Acontece que Deus foi manifestando, você pode ler lá em Números, Deus foi manifestando, Deus foi mostrando, até que chegou em Acã. Ora, veja bem, quando você ganhava a guerra, você podia pegar os utensílios para Deus. E era aqueles que ele permitia, porque tinha guerra que Deus não permitia. Era conforme o que Deus falava. Então, se Deus falasse assim, daqui não pega nada, você não podia pegar. Daqui pega e leva para tal lugar, você pegava e levava para tal lugar. Acã, muito do esperto, pegou uma capa e mais algumas coisas, levou para a casa dele, enterrou no quintal dele, na tenda dele. Caladinho estava, caladinho ficou. Foi injusto. Acã foi injusto. Porque se Deus disse para não pegar, não era para pegar. Acã soltou a cordinha. Poderia Deus permanecer justo com Acã se ele foi injusto? Não. Quem foi injusto foi Acã, não foi Deus. Entende? Quando Deus mostra para Josué tudo o que está acontecendo, morre Acã, morre a família. Deus dizimou tudo. Aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas o que a família de Acã tinha a ver? Era descendência. Era descendência. Você entende o que eu estou querendo dizer, meu amado?
Deus amava o povo de Israel. Amava não, ama o povo de Israel. Josué, que era o líder, estava ali lado a lado com Deus. Como pôde Acã agir com essa injustiça? Aí você pode dizer assim, ai pastora Kézia, mas isso foi no Antigo Testamento. Isso não existe hoje. É mesmo? Eu dei o exemplo de Priscila e Áquila lá na igreja primitiva. Como que era, pastora, na igreja primitiva? Não tinha esses negócios de trazer a oferta e dízimo. Era assim, se hoje eu pegasse, tô com meu carro aí, vou vender. Vendi meu carro, eu pegava o valor inteiro, não era o dízimo. Eu pegaria o valor inteiro, traria aos profetas, aos apóstolos, e eles dividiam igual para todo mundo. Dessa forma, todos tinham igual. Priscila e Áquila, um casal, vendeu suas propriedades, não é? Não é Ananias e Safira? Ananias e Safira, mulher, me ajude. Ananias e Safira, Priscila e Áquila eram diáconos. Diáconos de pai. Mulher, me ajude. Ananias e Safira, casal, venderam A herdade, uma terra. uma herança. Mentiu aos apóstolos. Chegou lá, Pedro perguntou, entregaram? Não entregaram tudo. Pedro perguntou, não foi? Quanto que foi? Foi tanto. Mentiu, o Espírito Santo falou na hora. Fez o quê, pastora? Morreu no altar na hora. Por quê? Porque existia uma ordenança. É dessa forma. Deus sempre nos orienta, irmãos. Entenda o que é a justiça de Deus. Deus não vai jogar você e vai falar assim, vá, sem uma orientação. É por isso que ele é justo, porque ele não pode, pastora, voltar à palavra dele. Ele não pode ser contra a palavra dele. Se ele te orientou, se aqui tem a forma como você deve andar, ele não pode ir contra essa palavra porque é dele. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se existia uma ordenança como existia com Priscila e Áquila, com Ananias, por que eu estou com Priscila e Áquila na cabeça? Você quer pregar dos diáconos. Não é? Com Ananias e Safira, se existia essa ordenança, quando eles chegaram no altar, e mentira, o Espírito Santo na hora que estava com a cordinha, segurando com Pedro, mentira, foi tanto. Matou, morreu na hora. É injusto? Não é injusto. Quem foi injusto foi Ananias e Safira. Injusto no relacionamento, injusto na clareza, injusto no temor, injusto no respeito, injusto na verdade. A comunhão, não estava vendo. Na comunhão. É como a senhora falou, tá dentro da casa do pai, mas tá só. Acha que pode andar só. Entendeu? Acha que pode ir só, como pode a criatura achar que sabe fazer alguma coisa, ou que pode andar só? Cresceu tanto que pode andar só. Então, muitas das vezes, não tomando a palavra da pastora, muitas das vezes está andando há tanto tempo e você não pode confiar naquele ser. Por que não pode confiar? Porque, olha, como a pastora trouxe o exemplo de Ananias e Safira. O apóstolo achou que pensou que podia confiar, achou que podia contar, estavam esperando por aquela herdade, estavam esperando aquele dinheiro. A igreja precisava, era uma ordenança, tinha os outros. Estavam todos sabendo do que se ia tratar, que eles foram vender, falou, vai chegar uma quantidade, vai nos ajudar aqui, um bem comum. Chega, ao meio do caminho os dois se encontram ali, marido e mulher, né? Tudo certinho, mas havia o Espírito Santo, alguém a mais, que o Senhor já havia derramado, graças a Deus, que o Senhor já tinha colocado no meio da igreja. Glória a Deus por isso. Então, as igrejas hoje em dia ainda tem aqueles trazendo para o nosso dia que quer andar só, que quer andar de engano, que quer andar solto dentro da casa do Pai. Aí tudo que o pastor, que é o seu líder, passa, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é por aí. Que quer andar só, solto, sem a justiça, sem a comunhão, sem o amor. Não tem como. Não tem como um andar sem direção. E eu quero logo dizer aqui, a pastora me corrija se eu estiver errada, essa justiça de Deus é para todos.
viu? Grandes e pequenos. Não é só pro membro, não é pro obreiro, é pro pastor, é pra presidência, é para todos. A justiça de Deus é igual a todos. Desde o menorzinho, desde a criança na escolinha da igreja, ao presidente da igreja, ao diaconato, é para todos. Solta a cordinha não, hein? Como sabemos que temos o amor e a justiça de Deus? Como a gente pode identificar isso na nossa vida? O amor. Porque o amor, ele é justo. O amor não se alegra. Se nós formos ler lá em 1 Coríntios, quando fala sobre os dons do amor, você vai entender que o amor, ele não é injusto. Ele não se alegra com a injustiça. O amor, ele não deseja o mal. O amor, ele se alegra quando a justiça é feita. E isso, pastora, não te cortando, isso não é só no amor de Deus, não. Um amor verdadeiro de alguém para com uma outra pessoa, ele vai agir com a justiça também. Porque ele quer ver o outro ser feito justiça na vida do outro. Ele se alegra. Mesmo quando é um amor de homem, mulher, de mãe, de filho. Justiça, não vingança. Não, justiça. é isso, justiça. Nossa, é verdade, fizeram justiça, glória a Deus. Que bom. Ele se alegra. O amor, ele não deseja o mal. O amor, ele sempre está ali, querendo mais. Querendo mais que você seja bem-sucedido, que seja abençoado. Não tem como. O amor explica tudo. Sim. O amor, ele não te deseja mal. Só te deseja o bem. Então, não vejo de outra maneira porque falar se o amor vai desejar injustiça. Não tem como. Não tem como. Não ama. Não ama. Não ama. Não ama. Se você ver alguém, algo, vamos falar assim, é porque a gente tá dentro de uma igreja, nós somos a igreja, na verdade, então não tem como a gente falar isso se não for baseado no que a gente vive. É o que a gente está vivendo. O nome do programa é Bíblia em Questão. Então é da Bíblia que a gente está falando. Não é da justiça do homem. Então talvez você olhe assim e fale assim, ué, mas não é porque a gente está falando da justiça de Deus. Então, né, Vamos trazer para a justiça do homem e já vai ficar legal. Exatamente. É comum, às vezes, a gente vê aquela pessoa como Eli. Sabe Eli, o sacerdote? O profeta tem os 2 filhos de Eli na casa de Deus, faziam o que queriam. E Eli amava seus filhos. Amava e fazia o quê? Passava a mão na cabeça. Não corrigia. Era amor mesmo? Que ama, corrige. Era o amor mesmo que Eli tinha pelos seus filhos? Era o amor de Deus? Era o amor ágape? Ou era o amor humano? O amor humano, ele passa a mão. É verdade. As pessoas confundem muito. Eu vejo muita gente... Eu sofro isso, sabia? Eu sofro. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastora Kézia, não tem amor. O que é amor para você? É passar a mão no seu pecado? É ver você indo de mal a pior e falar assim, não, vem aqui, olha, vai dar certo. Fica tranquilo, viu? Vai acontecer. Isso não é amor. O amor é aquele que chega e fala assim, ei, Tá errado. você tá errado, hein? Amo você, entendeu? E vou te alertar. Tu tá errado. Se tu continuar nesse caminho aí, tu lá na frente vai tropeçar e a queda vai ser grande. Isso é amor. Isso é amor. Só que nos dias de hoje, dentro da casa do Pai, o amor é confundido. Amor é aquele que, sabe, vem aqui, a pessoa tá, sabe, tá totalmente contra a palavra, tá totalmente contra os princípios, tá solto, como a senhora falou, tá andando solto e a pessoa, vem aqui, olha, vai dar certo. E as profecias que existem? Não, deixa as profecias lá, irmã, na minha outra sala. Mas e as profecias? Mas as profecias que existem, vai acontecer, hein? A pessoa tá indo para um caminho totalmente ao contrário da ordenança de Deus. E vai acontecer. Isso não é amor. Eu fico muito assustada. Isso não é amor. O amor te avisa. O amor te alerta.
Não confunda amor de Deus com amor humano. Amor humano é... Entendeu? Ah, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, eu sou sua mãe, como ele era, eu sou seu pai, então eu te protejo. Isso não é amor, isso é amor carnal. O amor ágape, o amor de Deus, é meu filho, mas tu tá errando, vem aqui, vamos se ajeitar. A Bíblia diz isso, diz isso e diz isso. Se ele tivesse corrigido os filhos dele não teriam morrido e nem ele. Não teria terminado da forma como terminou a vida de Eli. E foi avisado, né? Sempre é. E foi avisado que Samuel estava lá falando com ele, Sempre Samuel lá dentro falava com ele, ele achava que não, que Samuel estava fazendo fofoca. Porque Samuel era um garoto e estava vendo tudo. E Samuel viu que os filhos faziam, eles roubavam as ofertas, levavam mulheres lá para dentro e Samuel... Na casa de Deus. E Samuel ali avisando, quando ia falar, não, é meus filhos. Ele sabia de tudo. É meus filhos, mas com o Senhor chega um momento que chega. Para o Senhor tem um momento do chega. Tem um limite, não tem? Tem um limite. É aquilo que a senhora estava falando. A gente tem o livre-arbítrio? Claro que tem. Mas existem coisas que não toca, não. Eu te dou esse livre-arbítrio. Você tem total livre-arbítrio. Até ali. Mas tem coisa que não toca. É até ali. É até ali. E era na casa de Deus. Então até chegou um minuto, chegou uma hora que Deus falou, chega. Tem uma hora que chega. Acabou. O chega do Senhor não é o nosso. A gente perdoa. Quando se trata de amor de homem e mulher, mulher perdoa. O homem às vezes perdoa. Se tratar de uma traição, perdoa. Mas o Senhor, o amor do Senhor, ele vem com justiça. Pelo teu ato. Perdoa, claro. Sim, mas teu ato. O ato do que você... Até porque o Senhor fala, aquilo que plantou, vai colher. Não tem como você ter feito tanto e não colheu. Quem plantou? Se você plantou milho, quer colher melancia? Sem condição. Que hora é, minha gente? Porque aqui a conversa é tão boa. A senhora acredita se eu lhe disser que já tem 1 hora de programa? Não, né? Nossa. E tem um monte de pergunta. Bora aqui, mulher. Isso tudo? Exato. Socorro, Jesus. Vamos pincelar aqui, amados. Vamos pincel. Justiça é algo que Deus quer de nós? Eu entendi essa pergunta. Acho que a gente falou um pouco aqui, mas a pastora pode pincelar. Deus quer que você seja justo. Por exemplo, vamos supor que a senhora é uma pastora, né? Tá aqui. Nós. Nós somos pastores. Mas eu tô perguntando pra você, a senhora é uma pastora. A senhora tá aqui, a senhora conduz um rebanho. Mas aí acontece algo na sua casa. Não digo aqui, porque aqui a senhora, entre aspas, é obrigada a ser justa. Porque a senhora tem um pouco de obreira, a senhora entende o que eu tô dizendo? Entendi. Tem pessoas que vão te auxiliar, vão chegar e vai falar assim, oxe, pastora, tá errado isso aí, hein? A senhora precisa agir com, olha ali, tem que ser justo. Mas e fora? E no seu trabalho, ou na sua casa, a senhora vê uma questão de injustiça. Deus quer que a senhora haja com justiça? Espera isso da senhora? Sim. Porque indiferente de eu ser pastora aqui, aonde eu for, a justiça de Deus ela vai comigo. E aonde eu chegar, aonde for, indiferente de aqui ou na minha casa, no meu local de trabalho, eu tenho que continuar sendo justa. Indiferente, justa a todo tempo. Não tem, não tem como eu ser justa aqui na igreja e lá em casa, não. Porque as minhas bonitinhas e o meu bonitinho, não. A justiça é aqui e é lá. É geral. É geral, exatamente. Eu acho que eu não entendi essa aqui, mas eu vou ler. Vocês me ajudam, produção. Olha isso. Se Deus é bom, justo, é amor e todo-poderoso, por que o sofrimento? Sofrimento, por que sofrimento? Porque eu passo por dificuldade, porque o mundo é do jeito que é, não tem assim. Por que, pastor? Nossa, as perguntas são bem engraçadas. Por causa da pessoa soltou a cordinha. Não foi A pastora já respondeu. Não é, o sofrimento ele acontece por causa da A cordinha que soltou? do livre-arbítrio usado sem moderação, sem entendimento, sem consciência.
Consciência. Né? Eu posso, eu vou, eu faço e aí vai Não ter que correr. pergunta, não mais anda na presença do Senhor a tal ponto de consultar o auxílio. Que o Senhor nos deu, o auxílio. Que a pastora apresentou o tempo inteiro, que é a palavra, que é o Espírito Santo. Então, quando você começa a andar sozinho, vai colher. Eu achei uma pergunta aqui muito interessante que eu até vou ler. Fala assim, Deu coceira. como a justiça revela o caráter de Deus? Eu acho que essa pergunta a pastora me respondeu quando eu perguntei se Deus quer justiça. Como revela? Por exemplo, a senhora lá fora, né, vê uma situação. A senhora está andando, está trabalhando, não sei. A senhora vê uma situação injusta. E a senhora ali tem a oportunidade, que às vezes a gente não tem, sejamos sinceros, mas a senhora tem a oportunidade de se manifestar, de falar, enfim. A sua justiça não, a forma como a senhora vai agir, proceder ali, vai revelar o caráter de Deus, sim ou não? Sim. Sim, porque quando nós andamos diante da justiça de Deus e nós vemos certas atitudes que nós vamos responder, já vem de Deus. Porque o Senhor quer que ali seja feita justiça. Se você teve a oportunidade de estar presenciando e vendo, o Senhor já vai te conduzir para ser justo naquela situação, naquele momento. Coisas corriqueiras que acontecem o tempo inteiro no mercado. Muitas das vezes você está ali, aquelas moças cansadas de tanto trabalhar o tempo inteiro, passa um troco a mais, você viu. A pessoa conferiu, você está atrás e percebeu que deu, você não vai falar nada. Mas você não é justo. Você não é o justo do Senhor. Às vezes acontece até com você Sim, mesmo. mas como a pastora falou, numa situação. Então, nessa situação, você presenciou. Você viu, você pode... Você vai falar, não, moça, você está dando a mais para ele. Porque viu que o outro se calou. Aí, você está praticando o ato de justiça que está com você, que é o justo. Revelando o caráter de Deus. Revelando o caráter de Deus. A senhora acredita que uma vez alguém postou na rede social, ela achou que era um testemunho a pessoa em si, né? Sem nomes, até porque eu também não lembro, faz muito tempo. Ela postou e ela quis colocar como um testemunho, até para glorificar Deus, não entendendo que estava revelando o caráter de Deus, entende? Ela falou que precisava pagar uma conta e estava sem dinheiro para tal conta. Jesus. E o dinheiro que ela tinha, ela foi no mercado comprar algo. E quando a moça trocou, né? Aliás, deu o troco para ela, deu o troco a mais, que era justamente o valor da conta que ela precisava pagar. Jesus. Então ela foi na lotérica glorificando a Deus pagar a conta. Aí eu quero perguntar para você, que Deus é esse que ela revelou? Que caráter é esse? Não é o Deus que eu conheço. Nem o meu. Porque Deus não ia ser injusto com a mulher que está lá trabalhando, que no final do dia vai sair do salário dela para pagar a sua conta. Não é assim que Deus age. Não, jamais. Isso não é a justiça de Deus. Nunca. Então ali ela já estava dando um péssimo testemunho. É como o reverendo Luiz Prates falou aqui, que quando nós vivemos para a glória de Deus, tudo que há em mim tem que glorificar a Deus. Tem que santificar a Deus. Verdade. Você já sai de casa glorificando ao Senhor. E o que vier a acontecer no decorrer do dia é para a glória dele. Exato. Então, em todo momento que a situação seja boa ou má, você tem que sair dali justificado para a glória de Deus. Justificado para a glória de Deus. Ou que você saia machucado para a glória de Deus, ou que a justiça de Deus seja boa também para a glória dele. Então, em qualquer situação. Então, essa situação dela não foi para a glória de Deus. Jamais. De jeito nenhum. É como as pessoas, hoje em dia, eu vou dizer a verdade. Sim. A pastora disse que não é para falar nome, mas não vou nome, falar. Mas fala a verdade. Fala tudo! Muitos cristãos que hoje em dia usam de jogo de azar
E Deus me abençoou e eu ganhei uma quantia. Aí sobe no altar para testemunhar. Sim. Bate palma, igreja, que é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Eu estava no culto. Sim. Quando o irmãozinho contou o testemunho, eu falei, ai meu Deus. Tá muito equivocado. Eu procurei algum lugar para me esconder, não encontrando. A vergonha, aquela famosa vergonha alheia que a gente tem, eu não queria estar aqui. E aí? É para a glória de Deus? E aqui está o santo dízimo do Senhor. Meu Deus. Isso não é glória de Deus. É por isso que a justiça de Deus vem. Sabe, pastora, eu ouvi alguém falar que essa pandemia... Aliás, muita gente tem falado que essa pandemia tem revelado muito e que Deus ia usar tudo isso para justificar. Esse tempo Deus tem justificado aqueles que são deles. Justificado aqueles que de fato vivem. Porque estavam brincando muito. Estavam brincando muito com esse amor de Deus. Brincando muito com as coisas de Deus. E por amor aos verdadeiros, Deus veio justificar. Parece que não, né? Parece que você olhando assim, parece que não. Mas se você está segurando na cordinha, você está entendendo tudo que está acontecendo. Tudo. Se revelando, mostrando quem é de fato. Quem é, quem suporta. Se usar muito o nome de Deus. Em nome de Deus se faz muitas coisas, se fazem muitos eventos. E às vezes Deus nem está ali. Nem vai. Não foi nem comunicado, não foi nem perguntado. Eu não vou, dessa vez eu não vou. Você vai só. Porque hoje em dia não acontece mais o que acontecia antes. Mas, pastora, ainda tem os erros. Eu creio. É igual que nem lá com Abraão. É por isso que eu citei o amor de Deus com Abraão manifesto. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Abraão tinha uma família que era dele lá. Era só uma casa. Não é que tinha o tio, a tia, o pai, o avô. Não, Abraão tinha uma família que era parente dele lá em Sodoma e Gomorra. Aí o amor de Deus, olha o amor de Deus por Abraão, tão grande que Deus manifestou. Mandou o anjo lá tirar aquela família. Porque Deus ia destruir. Porque a justiça de Deus ia lá. É o amor de Deus e a justiça. Numa só passagem. O amor de Deus por Abraão, sua criação por ele. Deus foi lá, tirou a família de Ló e destruiu Sodoma e Gomorra. É assim. É o que está acontecendo na Terra. Nós estamos vivendo isso na Terra. Está havendo em todos os cantos e pessoas estão morrendo, mas é o amor de Deus aqui. É o amor de Deus. É o amor de Deus que está acontecendo sobre a terra. Não parece. Eu realmente me sinto amada pelo Senhor. É sério mesmo. O cuidado. Eu posso não ser amada pela senhora. Olha isso. Brincando, pastor. Tô brincando. Mas o amor de Deus é algo que eu sinto todos os dias. O cuidado, sabe? De eu chegar e falar pra você. Amor, pastora. Existe, tá, Marcos? Ele está cuidando. Ele está cuidando. Eu não entendi o que significa Deus é amor. Deus é amor. É amor, o amor é Deus. Deus é o amor. Ele é amor, né? Porque amou tanto, de tal maneira que deu Jesus. Ele é o amor. Ele é a forma de amor. É. Ninguém explica. É verdade. Deus é amor. Como manifestar o amor de Deus nos dias atuais? Como nós manifestarmos o amor de Deus nos dias atuais pelas pessoas? Deixando Deus conduzir. Porque quando nós deixamos, isso não é difícil, não é forçado. Se você deixar o Senhor te conduzir, o amor dele excede de você. É verdade. Você começa a fazer atos que vêm de Deus. É verdade. A bondade que vem de Deus, o amor vem de Deus. Se você deixar, você está agindo como Deus quer. É verdade. Isso é natural da pessoa que deixa Deus conduzir. É verdade. E tudo é conduzido por Deus. Se você deixar o amor de Deus te conduzir, o Espírito Santo te conduzir, é natural.
você faz, Ele flui. ele flui, você não quer nada em troca. Porque o amor não barganha, não quer nada de troca. Só fica feliz por você estar. É verdade. Só fico bem porque você está bem. É Isso é amor. É verdade. Não precisa você. Você quer quanto? É. Não Você acontece. quer que eu faça o quê? O que você quiser eu faço, não é assim. Não é. Amor é algo natural. Natural É ele que flui. ele Aquele conhece. que ama a Deus, aquele que está em Deus em amor, aquele que o amor de Deus está nele, ele ama naturalmente. Ele não precisa de barganha. Ama o bem vestido, o mal vestido, aquele do jeito que entra, ele recebe da mesma maneira. Ele não separa uma cadeira tal, Não. um lugar especial tal. Não, para ele tá todo mundo no mesmo nível. Mesmo nível. Que esse é o amor do Senhor. É o mesmo olhar. Exato. Não tem. Não, tá todos aqui. Exatamente. Na mesma altura, então. É verdade. O amor dos homens, ele é um amor muito interesseiro. Com certeza. Totalmente diferente do amor de Deus. Deus não tem diferença de pessoas. Casey me contou uma coisa, uma experiência, que ela já está vivendo as experiências dela, né? Ela falou que esses dias alguém apresentou ela para uma pessoa e falou assim, essa é a Casey. A pessoa falou assim, oi, tudo bem? Aí outra pessoa falou assim, é filha do pastor Edeildo. Filha do pastor Edeildo, porque não disse antes, vem aqui. Tem um pouco da unção. A Casey falou assim, mãe, me senti tão mal, me senti tão rebaixada. A pessoa acha que está, né, nossa, demonstrando. E na verdade está deixando a gente lá no chão. Peraí, eu só existo porque eu sou filha de alguém? Olha, você só me olha porque eu sou filha de alguém? Eu fico com dó dos filhos de pastores. Eu fico com dó. Eu tenho pena dos filhos de pastor porque eles perdem a identidade. Mulher também. Mulher de pastor. Não vivo isso. Mas filho, eu sei que minhas filhas perdem a identidade dela. Por quê? E todos os dias eu falo, quando eu tenho a oportunidade delas relatar, eu falo, eu não pedi. O Senhor chamou. Eu não tive essa opção de falar. Não, passa pro próximo. E empurrei bastante. Mas chegou um momento que não deu. Então, eles perdem a identidade porque é filho de pastor. É a filha do pastor, então tem que sempre estar. Porque há uma mancha, há um nome do pastor atrás. Do ministério atrás. E às vezes o pastor não é amado de verdade, como Então, esse caso aí, né? Que a Casey viveu. Tadinha. Não é amado, isso não é amor, isso é interesse. E ela vai conseguir muitas oportunidades em algum lugar por ser a filha dele. Sim. E muitas portas fechadas também. O contrário também existe. E eu falei pra ela, bem-vinda ao meu mundo, porque assim, você não existe. Você não existe, você é a esposa do pastor. E assim, quando não sabem disso, te recebe de uma forma, como quando sabe, te recebe de outra totalmente diferente. Você perde a identidade. E isso é muito ruim pra gente. Jesus não é assim. O amor de Deus não é assim. É tudo igual. Desde o ponteiro da porta até o pastor não tá, é tudo igual. É muito bom isso. Uma vez eu cheguei em uma igreja na Bahia. É maravilhoso lá. E aí me deram a oportunidade. Fizeram uma campanha, porque eu saí daqui de São Paulo para lá. Eu acho que eu levei uma carga de unção, não sei. Aí falaram, a pastora Benedita vai estar aqui, ela veio de São Paulo. Uau! Confetes e pô. Ninguém me conhecia, a não ser a minha irmã e os da minha família que me levaram. Até o pastor da igreja não sabia quem eu era. Eu cheguei, nunca fui de me arrumar, de preparar, de pôr um salto e isso e aquilo. Eu sou eu. Cheguei e acabou. É isso aqui. Não espere grande coisa, irmão, é isso aqui. E aí cheguei e me sentei junto com as demais irmãs lá no fundo. Aí uma foi e falou assim, disse que é a pastora Benedita que vai pregar. Não sabia quem é, porque a senhora já estava por lá. Eu com ela. E ela... eu amo essas coisas, eu amo. Aí ela disse, ela veio de São Paulo. Eu falei, Uau. Tem o que de diferente? Aí eu falei, você tem quanto tempo que ela tá aí? Não, você tem uns 3 dias, mas aí já estão anunciando, tem dia. Eu falei, nossa, nem sabia eu. E ela ficou mais de hora, ela falou assim, e a primeira coisa que ela fez
Foi se atrasar. Aham. E até agora ela não chegou. Porque tava esperando alguém. Uou, né? Quem tava? Isso a pessoa. E aí mais de horas. Aí ela falou, Aí chegou uma linda. Eu me inscrevo a mulher perfeitamente quando chegou. Saia longa, com aqueles cabelos. Linda mesmo. Um escarpão. Eu deveria ser ela. Ela tá parecendo uma pastora. Aquele sapato do poder que toda mulher gosta, né? E ela passou, ela falou, acho que essa é a pastora Benedita. Aí eu olhei. E eu falei, será que é? E tô lá. Mas ela quase morreu aquele dia, aquela irmã. Porque eu não me apresentei, eu dei asas a ela. E aí, quando no desenrolar do culto, ela falou assim, daqui a pouco vai chamar. E a mulher não chegou. Aí minha irmã passou junto de mim e falou, vamos lá pra frente? Eu falei para ela, licença. Aí peguei a Bíblia e fui. Aí quando eu cheguei lá, cumprimentei o pastor, cumprimentei a esposa do pastor. Aí ele falou assim, igreja, se coloca de pé. Essa é a pastora Benedita. Nossa, imagina. Eu amo. A irmã estava para se desfalecer no banco. Isso é muito triste. E aí ela ficava. Ela não conseguiu ficar no culto. Acredito. Ela arrumou não sei o quê e foi embora. Acredito. Porque ela criou uma expectativa. Ela criou alguém na cabeça dela que venderam para ela, que chegou de São Paulo. Ela criou uma mulher que não era eu. Então, quando ela viu o ser, as expectativas dela foi. Porque ela não imaginava que seria aquela mulher que iria entregar a palavra. Então, como a gente fala sobre o amor do homem, ele fantasia. O amor do homem, ele cria o príncipe encantado. Ele pinta uma pessoa, como o pastor Deus mesmo fala, que ele vai pregar nos lugares e leva os varão. Ele adora levar os varão, que aí pensa que é algum dos varão. Então, isso aconteceu comigo lá na Bahia. Então, as pessoas criam essa expectativa pela embalagem, pelo... O amor deles é criado, na verdade, né? É formado, tipo assim, é pintado, entendeu? É feito. E aí, quando não é aquilo que eles esperavam, o amor vai-se embora. Se frustra. É como uma pessoa casar apaixonado. Casais que casam apaixonados não sobrevivem. Porque a paixão, ela é louca. A paixão não tem medida. Não tem limite. É muito bom a paixão. Faz parte, anda junto, mas com pouco tempo ela apaga. Ela é como uma palha. Ela vai, queima tudo que tem para queimar, depois dá no pé. Se o amor não estiver ali, não sobrevive. Porque o amor, ele entende, ele cede, ele perdoa. Isso é o amor de homem e mulher. E o amor de Deus, que excede a todo. O amor de Deus vem a ponto de dar teu filho. Porque como nós acabamos de falar, e como explicar o amor de Deus? Não tem como. Não existe palavra para dizer o amor de Deus. Então nessa noite aqui, o que nós estamos falando é de amor de Deus. Que é diferente do amor do homem. O amor que a pessoa cria expectativa, cria conceitos, que vai ter oportunidade, quando não tem, se frustra, dá-se presente para conseguir algo, cria uma imagem. Na verdade, barganha, né? Oportunidades. Eu faço o que você quiser, o que você me pedir, eu te dou. O que você quiser, eu faço. O que você quer que eu faça? O amor do homem é assim. O que você quer que eu faça? Tá precisando do que mesmo? É como se falar, mas na hora que queria, né, eu dei. Isso não é amor. Nunca foi. O amor não é interesseiro, ele não busca o seu bem próprio. Exatamente. Aí fora, eu vi uma palestra de uma psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela aqui, e ela falava justamente isso. E é mundano, é ímpio. E ela falava assim, se você casa para ser feliz, você está fadado ao fracasso total. Se você procura alguém para ser feliz, para se realizar, ele falando de amor humano, de amor humano. Se você procura alguém para se realizar, para ser feliz, vou procurar o príncipe encantado para casar e ser feliz. Não vai dar certo, isso é fadado ao fracasso.
Porque na verdade você casa para fazer um outro feliz. É uma troca. É uma troca. Você vai somar. Você tem que estar feliz. Você tem que ser realizado para que você possa, numa união com alguém, realizar aquela pessoa. Estar bem. Caso contrário, me separei porque não fazia feliz. Não era amor. Eu conheci uma moça que, devido aos pais aprender muito, segurar muito ela em casa, ela resolveu casar. E casando ela achou que ela seria mais livre. Minha filha, só troca de carcereiro. Em outras palavras, Casamento não há liberdade em casamento. existe. Só trocou o carcereiro. Era a mãe, agora. E eu disse isso pra ela. Quando eu trabalhava junto com ela, eu falei, só trocou o carcereiro. Ela ria. Ela falou, eu achei que eu poderia sair com ele, que eu poderia dançar com ele. Eu falei, uns 15 dias, uns 2, mas isso não é verdade. Depois vem a realidade. Filha, isso desmorona. Isso aí é o que tinha na sua mente de apaixonada, de vida, que você assistiu muita coisa, né? Expectativa. Você assistiu muito, você viajou muito. A realidade é isso aqui. E ela ficou frustrada e o casamento acabou. Sem dúvida, acaba. Acabou. Acaba Porque mesmo. havia muita expectativa no marido fazer ela feliz. Isso não existe. Isso não existe. Enfim, nem vamos entrar em outras questões. Última pergunta, né, amados? Porque a gente já está indo bem longe. Paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Ronaldo Paiva, Rosimeire, a irmã Josefa, o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Deus abençoe sua vida. Essa pergunta aqui, ela já foi respondida, mas eu vou fazê-la para a gente finalizar e dar as considerações finais em cima dela. O amor e a justiça de Deus se cruzam. Em algum momento eles se cruzam. Lógico. Um não vive sem outro. Não tem como. Não sempre se cruzando. É igual essa que eu falei aí do Ló e Abraão. Ali a justiça e o amor de Deus Se estavam cruzou. cruzados totalmente. É algo magnífico. Eu convido você a ler a história de Abraão. Procura entender esse Você gosta, né, de relacionamento. Abraão? Procura entender, É linda procura a história de ler Abraão. sobre Abraão e Deus, esse relacionamento magnífico. Você vai ver ali em todas as linhas o amor de Deus e a justiça de Deus na vida de É o pai Abraão, da em fé, todos os né? sentidos. É o pai da fé mesmo. Até mesmo quando Deus manda, me corrija aí, hein, pastora? Quando Deus manda Agar e Ismael. No deserto. Quem olha de fora, entende, Nossa. pastora? Quem tem o olhar de fora fala assim, que Deus ruim, hein? Que Deus mau que chegou para Abraão e mandou a mulher com o filho dele pro deserto. Não, aquilo ali era justiça. Fizeram sem a direção. Deus não mandou ele fazer Ismael. Entendeu? Quem mandou foi Sara. Quem mandou foi Sara. Então, assim, Deus só estava sendo justo. Não confunda a justiça de Deus com maldade. É por isso que Abraão, nesse contexto, que entra tanto nesse contexto de amor e justiça que a gente está falando. Se a gente pegasse só a vida de Abraão, a gente ficaria aqui dias e dias falando do amor e da justiça de Abraão. Verdade. Porque quem olha de fora fala assim, que Deus perverso. Que chega para Abraão e fala assim, tira da sua casa Agar, E teu filho. que era serva que não teve escolha, vamos dizer assim, Não. e teu filho, e manda para o deserto. Longe da casa, longe do conforto, longe dos direitos de filho que ele O tinha. que mais me chama a atenção nessa passagem, eu já preguei sobre essa passagem, sempre o Senhor me traz à mente. Abraão, sendo rico, não deu nada, Nada. a não ser um odre de água. Que Um Deus pão. ruim, hein? Que Deus. Não deu nada pra Agar. Agar saiu. Deus mau. Deus mal.
Que Deus mau, hein? Como Deus faz isso com H? Por que se Abraão era rico, tinha dinheiro para dar e vender, Não deu nada. a todos os outros e não deu a seu filho? Vai ler que você vai entender. É a justiça. Deus não ordenou para Abraão fazer isso. Deus se responsabiliza com aquilo que ele manda. Verdade. Se ele te mandar fazer, fique tranquilo, meu amado. Se ele mandar você ir para o deserto, se ele mandar você como Abraão, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, fique tranquilo, ele vai se respaldar por isso, ele vai se responsabilizar, ele vai te levar a lugares altos, vai te proteger, vai te guiar. Agora, se tu vai fazer uma coisa na qual Deus não te mandou, ele não tem responsabilidade nenhuma nisso. Nenhuma, vai colher. Nenhuma ele não tem, e ele vai agir com justiça. Mesmo que isso a olhos humanos pareça mal, pareça ruim, né? É preciso dizer também lá na frente que Deus agiu com justiça com Ismael e Agar, né? Porque assim, a gente falando também parece que Deus largou de mão. Não, Ele Deus cuidou. tem a sua porção de justiça para cada um. E a sua porção de amor para cada um. Neste momento ele estava agindo com justiça com Abraão, com Isaac, com Sara. E a justiça que cabia naquele momento era tirar de lá. Só que Deus também alcançou Agar e Ismael no deserto com a sua justiça, com o seu amor também. Cuidou lá também. Então assim, dá uma pesquisada aí sobre Abraão, que você vai entender perfeitamente esse tema de hoje aqui, amor versus justiça, né, pastora? O Senhor, ele nunca deixa desamparado. Quando o povo estava lá no deserto, lá no Egito, clamando, gritando, o Senhor entrou lá com justiça, salvou aquele povo. É verdade. Tirou, aquele povo gritava, aquele povo sofria, não tinha ninguém por eles. Então eu vejo a justiça de Deus aí. Aquele povo chorava, aquele povo gemia, sofrendo na mão de Faraó. E o Senhor criou um Salvador, criou Moisés. É verdade. Formou Moisés e ele enviou Moisés para que resgatasse aquele povo. É verdade. Isso é a justiça. Deus fez justiça para aquele povo. E no deserto, o ato de amor. Lá no deserto, o amor explícito de Deus com aquele povo. O amor. Meu Deus, que maravilha, hein? O amor. Achou um fio. O amor que não deixou Deus matar quando fizeram o bezerro de ouro. Por amor. Porque Deus ainda quis, eu vou destruir esse povo tudo. Aí Moisés, Senhor. Moisés de novo. O amor. O que vão dizer do Senhor, Deus? Que tirou o povo Tirou do de lá. Egito para matar aqui no deserto. Pra Aí o amor de Deus para com todos, inclusive para com Moisés, não permitiu que Deus matasse o É povo. um Deus de amor e justiça. Entendeu? É o tempo É inteiro. magnífico, eu amo esse Deus, É o verdade. tempo inteiro. Deus de amor E e de Deus. justiça. Dê suas considerações finais para essa pessoa que está nos assistindo aí agora, que conseguiu entender. Claro, irmãos, eu sempre falo isso aqui, é uma verdade. A gente tem aqui 1 hora, estamos a 1h20 de programa. Não dá pra gente colocar na sua cabeça, no seu coração, o amor de Deus e a justiça de Deus. E a gente nem tem essa pretensão, porque isso é algo que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Isso é uma coisa de relacionamento, entende? O que a gente pretende aqui é botar uma pulguinha atrás da sua orelha. Curiosidade. Entendeu? É tipo assim, poxa, que amor é esse? Que justiça é essa? Quero saber disso aí, hein? Vou procurar saber desse Deus aí. Essa é a nossa ideia. Se a gente conseguir colocar uma pulguinha atrás da sua orelha em relação a Deus, para nós já tá aqui muito feliz, porque quem vai fazer o resto é o Espírito Santo. Aleluia. E este é um lugar que cabe a Ele, que nós aqui não queremos. Basta a gente ir no nosso lugar, né, pastora? Misericórdia está amarrado. O lugar do Espírito Santo é dele, então ele faz. Mas o que a senhora diria para essa pessoa que talvez está se sentindo injustiçada, ou talvez está achando assim, como Agar naquele momento no deserto, que achou assim, eu fui injustiçada, porque eu não pedi isso, mas isso veio sobre mim. O que a senhora tinha para dizer para essa pessoa? Então, na condição de Agar,
Agar era uma serva. Serva não tem o que escolher. Quando Sara optou ali primeiro com Abraão, nem perguntou para Sara. É verdade. Agar não foi consultada. Nossa, isso daria para ir mais. Tá vendo como é bom? A Sara vai voltar mais vezes, não vai? Agar, eu sempre me questiono muito. Agar, ela não foi consultada. É verdade. Porque ela estava na condição de serva. Servo não questiona, ele serve. Ela foi lá, conversou com seu marido em secreto, no caso, Abraão. Lógico, ele não recusou jamais uma oportunidade. Imagina. Imagina, ele podia falar, não, mulher. Tá doido? Você tá doida? Mas nós conhecemos Sara. Sara estava cabida de idade. Não era lá essa pessoa formosa? Já tinha amortecido, já estava só pela graça. Estava mesmo dependendo de um milagre. E a palavra, e lá estava a sua serva, com certeza bem mais nova do que Sara. E quando a palavra vem, partiu dela, a ideia veio de Sara, Abraão não recusou. Agar foi, obedeceu. Sendo obediente, quando se aconteceu o fato, lá estava o menino e ela estava lá, cuidando do teu filho, na casa, chega certo dia, deu. Pra Sara, deu. Despede-a, tira daqui. Ela foi injustiçada aos olhos dela? Sim. Porque ela obedeceu em todo o tempo. Ela fez tudo que lhe foi ordenado, ela fez. Saiu com a criança sem herança nenhuma. Saiu com seus braços vazios, só com um pão e um odre de água. E a palavra nos diz que ela foi ao deserto errante. Sem saber pra onde ir. Não tinha destino. E ela foi embora. Certo tempo ela deixou o menino em algum lugar para morrer. Porque ela não sabia que não tinha o que fazer. Mas ali o Senhor entrou com justiça. Ali o Senhor a justificou. O Senhor não a abandonou. E eu sei por que o Senhor não abandonou a Agar nesse momento. Porque ela obedeceu. Ela obedeceu lá na casa. Porque ela poderia falar, não, minha senhora, eu não vou deitar isso, não. Mesmo sendo serva, ela não largou a ordem. Não largou, ela obedeceu em tudo, ela fez tudo certo. Então, quando você faz tudo certo, minha querida, meu querido, tenha certeza, o Senhor vai te justificar. Ele vai cuidar de você. Aí no deserto, aí na dificuldade, aí na luta, aí aonde você estiver, Ele vai fazer justiça por amor. Ele é o seu justo juiz e o seu advogado. Então, com o Senhor não tem perca, é ganho. Então, ela não perdeu, ela ganhou. Exatamente. Ela não houve perca com Agar, foi ganho. Porque de Ismael se formou também uma grande nação. Então, não houve perca e sim ganho. Amém? Espero que vocês tenham entendido até aqui, porque nós não conseguimos mesmo. Não é a nossa intenção. A pulguinha já foi lançada atrás da orelha, né? Então, que busquem de Deus. É magnífica. Eu não tenho mais nem o que dizer. Amém? Glória a Deus. Não tenho mais nem o que falar, porque é isso aí. É o que a pastora resumiu. O amor e a justiça de Deus. Quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Domingo agora tem culto às 8 horas da manhã. E às 19 horas, você que pode vir, venha. Você que é do grupo de risco que não pode vir, fique em casa. À noite será transmitido no Facebook, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir só para a pastora fazer uma oração, só para nos abençoar aqui, né? Amém. Liberar a bênção sobre nós, a justiça, o amor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, graças eu te dou por esse momento, por essa oportunidade aqui. Estamos reunidos na mesma fé, na mesma concordância. A tua palavra nos fala que aonde o Senhor está, o Espírito Santo de Deus opera. Senhor, nessa noite, graças eu te dou por a oportunidade um pouco, Senhor, de ouvir da tua palavra, do teu amor, do teu entendimento ao nosso coração.
que essa pessoa que esteve conosco até agora tenha sido alcançada. Amém. Que ela venha ser justificada pelo Amém, Senhor. Jesus. Que ela venha ser cuidada pelo teu amor. Que a Amém, sua justiça venha sobre a vida dela, sobre a meu Pai. O que ela está apresentando diante de ti nessa Amém, noite, venha haver Jesus. resposta. A resposta que o Senhor dá. Porque é o Senhor que justifica os seus. Verdade, Pai Jesus. Santo, Pai amado, cuida dos teus, Pai. Toma cada um em tuas mãos. Senhor, apresenta a vida da tua filha aqui nessa noite, da pastora Kézia. Abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa o pastor Edeildo. As crianças, meu Deus, a qual estão em casa, que seja alcançada pelo teu Espírito. Senhor, abençoa aqui nessa noite a cada uma das tuas filhas que aqui se encontram, que estão junto conosco nessa noite aqui, preparando, Pai, essa live para alcançar cada lar, cada família. Amém, Pai Jesus. Santo e Pai amado, nos despede debaixo da Amém, tua graça, Jesus. em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E Glória graças a a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Uma boa noite de descanso para vocês. Até quinta-feira que vem com mais um Bíblia em Questão.